dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a divulgação dos resultados referente ao segundo trimestre de 2020. O áudio e os slides desta conferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia. É o www.bancopan.com.br/RI e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer parte com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Está presente hoje conosco o Sr. Mauro Dutra, CFO e IRO do Banco Pan. Sr. Mauro, pode iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 do Banco Pan. Estão presentes aqui conosco, além de mim, o nosso CEO, Carlos Eduardo Guimarães, e o nosso Head de RI e Captação, Inácio Caminha. Como sabem, esse foi um trimestre desafiador em que a nossa maturidade digital nos permitiu operar o banco normalmente. Nós fizemos uma gestão bem conservadora em crédito, liquidez e capital, e com isso ficamos bem satisfeitos com os resultados obtidos. Então eu vou iniciar pelo slide 3, em que a gente trata dos destaques do segundo trimestre. Inicialmente vemos que a carteira de crédito do banco ficou praticamente estável no TRI, com saldo de 24,7 bilhões de reais, avançando 10% em 12 meses. No que diz respeito à nossa produção, nós originamos em crédito 2 bilhões de reais na média mensal no segundo trimestre, um avanço de 11% em relação ao primeiro TRI e 23% acima do registrado no segundo trimestre de 2019. Um avanço bem relevante da contratação digital, alavancando os nossos canais B2B e B2C. Nós avançamos para 5,7 milhões de clientes sob gestão, com crescimento de 24% em 12 meses. Alcançamos nesse trimestre um LAIR de 207 milhões de reais, bem em linha com o trimestre anterior e 26% acima do segundo TRI de 2019. No acumulado do semestre, chegamos a 417 milhões de reais de LAIR, representando um avanço importante de 43% em relação ao primeiro semestre de 2019. O nosso lucro líquido foi de 144 milhões de reais nesse trimestre e 314 milhões de reais no semestre. Também uma melhora importante em relação à performance de 2019. Com esse resultado, chegamos a um ROE contábil anualizado de 11,4% no trimestre e 12,5% no acumulado dos 6 meses do ano. Na nossa métrica ajustada, apresentamos 19,9% de ROE no trimestre e 21,5% no semestre, ambos mantidos em patamares bem consistentes de retorno, na nossa opinião. Encerramos o trimestre com um patrimônio líquido de 5,1 bilhões de reais e um índice de Basileia de 15,9%, reforçando a nossa estratégia de conservadorismo na gestão do banco durante esse período da pandemia. Passando para o slide 4, nós achamos por bem iniciar a apresentação do detalhamento do resultado do banco pela qualidade da nossa carteira, que é um tema super relevante no momento atual. Esse slide traz o detalhamento da prorrogação de contratos que fizemos. Então, desde o início da crise, nós tivemos uma postura bem conservadora na prorrogação de contratos. Concedemos a prorrogação de apenas 2 parcelas de cerca de 11 mil clientes e, acompanhando a dinâmica de pagamento dessas parcelas postergadas, nós tivemos 87% de recebimento nas 5 mil parcelas que já venceram no mês de junho. Esse total de 22 mil parcelas postergadas representa menos de 1% da nossa carteira de crédito e 100% daquilo que foi postergado tem garantia real, pois trata-se basicamente da nossa carteira de financiamento de veículos. Essa estratégia é refletida em índices de inadimplência bem controlados, como o gráfico inferior à esquerda mostra. O nosso over 90 avançou
no trimestre de 5,7% para 7%. Em contrapartida, o over mais curto, o over de 15 a 90, saiu de 9% no fechamento do primeiro trimestre para 8,9% no fechamento do segundo trimestre. Na parte inferior à direita, nós trazemos um detalhamento de como esse over mais curto se comportou ao longo do TRI. Então, vocês podem observar que em abril houve um pico de 10,8% e desde então há um decréscimo importante nesse indicador, atingindo os 8,9% no fechamento do trimestre em junho e uma queda ainda maior para 8,3% no fechamento do mês de julho. Ainda sobre crédito, e aqui no slide 5, nós mostramos o efeito da prorrogação restrita nas operações de crédito na despesa de PDD e recuperação. A despesa de PDD bruta subiu para 414 milhões de reais e a despesa de PDD líquida de recuperação representou 5,9% da nossa carteira. O aumento da despesa de PDD líquida no trimestre foi de 133 milhões de reais, dos quais 37 milhões de reais vieram de uma recuperação menor na nossa carteira de atacado, como a gente tem conversado, já está 100% provisionado. Nesse contexto, muito importante destacar o nosso portfólio resiliente, a gente vai detalhar isso na apresentação, mas a nossa carteira de consignado e a carteira que tem garantia representam 95% do nosso portfólio total. E uma informação que é bem relevante, na carteira de veículos, que representa 38% do nosso portfólio total, a despesa de PDD no mês de junho já retomou o patamar pré-crise, o patamar do primeiro trimestre, evidenciando assim uma melhora importante no recebimento. Então, da parte de crédito, ficam duas mensagens principais. A primeira é que nós entendemos que o nosso balanço e os nossos resultados já indicam o real impacto da crise na nossa atividade, visto que as prorrogações de crédito foram insignificantes. E a segunda mensagem principal é que, embora seja um prognóstico difícil e nós não demos guidance, os indicadores, principalmente de over curto e de despesa de PDD, nos indicam que o pior já parece ter passado. Mesmo assim, nós seguiremos o banco com uma gestão conservadora em crédito, liquidez e capital, até porque eventual segunda onda ou desdobramentos da crise na economia podem ter algum impacto nesses números. Dando seguimento à apresentação, nós vamos para o slide 6, resgatando o que falamos no primeiro TRI. Essa crise não muda a estratégia do banco. Nós fizemos alguns ajustes táticos, mas a nossa estratégia não se alterou e, pelo contrário, nossa estratégia digital se intensificou nesse trimestre. A primeira forma de visualizar isso é a formalização digital, em que nós atingimos 66% de formalização digital no consignado no segundo trimestre, sendo que no mês de junho atingimos 60% no trimestre e 66% no mês de junho. Em veículos, em junho atingimos 94%, fazendo com que o trimestre tenha tido 90% de originação digital no business de financiamento de veículos. Segunda vertente da estratégia digital, o nosso banco digital. Entendemos que as features atuais já em funcionamento dão ao cliente uma experiência bem completa e as próximas features, principalmente autocontratação no consignado, investimentos em renda fixa e ferramentas de educação financeira, vão propiciar ainda mais uma experiência bem satisfatória e completa aos nossos clientes. Como complemento ao nosso digital, temos nesse trimestre novas parcerias, as principais sendo com a Claro, a Cellcoin e a Mobius. Parcerias essas que trazem uma quantidade bem relevante de clientes potenciais, tem bastante fit com o nosso público-alvo e nos trazem também complementaridade nos serviços oferecidos. Então, em todas essas esferas da nossa estratégia digital, nós temos observado um aumento do engajamento de nossos clientes e nossos parceiros, e essa é uma agenda que vai se intensificar daqui para frente. Eu passo agora a palavra para o Inácio, que vai tratar dos resultados financeiros mais detalhadamente. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia. Dando sequência, então, aos resultados no slide 7, a gente traz aqui alguns dos principais números e indicadores do trimestre. No gráfico superior esquerdo, a gente vê a evolução da margem financeira líquida, que encerrou o trimestre aí em 1,25 bilhão, com 19,1% de NIM, um pouco acima do trimestre anterior, em função do volume de cessão, mas também sustentada pelo bom nível de spread das operações de crédito.
A gente já comentou sobre as despesas com provisões, que refletem bem o cenário real da crise no nosso balanço. E aí, falando das despesas como um todo, né, recuaram para 592 milhões nesse trimestre, principalmente pelas despesas com originação, que embora tenhamos feito um volume grande de originação, tem aqui um efeito de mix importante. E aí, com relação ao LAIR, a gente fechou o trimestre, então, com 207 milhões, lucro líquido de 144 e com uma alíquota efetiva de imposto um pouco maior em função do reajuste da CSLL. E esse resultado ele já mostra, então, o real impacto da crise e que o banco segue de forma assertiva aqui na nossa estratégia. E, por fim, a gente tem também o ROE ajustado de 19,9%, um patamar bastante robusto. Quando a gente olha o slide seguinte, a gente tem essas mesmas informações, mas agora olhando o primeiro semestre de 2020, comparando com o primeiro semestre de 2019, a gente vê um avanço importante aqui de 30% na margem, que chegou a 2,4 bilhões, um avanço de 19% nas despesas com provisões, que totalizaram 736 milhões de reais. As demais despesas também avançaram 19%, somando aí 1,25 bilhão, e refletem bem a mudança do banco. Enfim, a gente teve uma margem maior, mas a gente teve também mais investimentos em tecnologia. O banco digital também não tinha nenhum efeito no primeiro semestre de 2019 e a gente já tem esse efeito no primeiro semestre de 2020. Ainda assim, a gente vê uma evolução importante no LAIR, que atingiu 417 milhões, 43% acima dos primeiros 6 meses de 2019, resultando, então, no lucro líquido de 314 milhões e no ROE ajustado de 21,5%. Falando sobre o ROE ajustado, né, no próximo slide, a gente tem essa composição, como a gente chega nesse número. Aqui, a métrica ajustada, ela exclui o excesso de despesa financeira de CDBs emitidos entre 2005 e 2008 e mostram como seria o resultado líquido do banco, enfim, 199 milhões nesse trimestre. E no equity, a gente exclui o excesso de crédito tributário, de prejuízo fiscal relacionado também ao legado, que não permite alavancar o nosso balanço. Então, o equity seria ali de 4 bilhões, de forma que esse ROE ajustado, anualizado, fica em 19,9%, frente ao 11,4% do ROE contábil. Na visão do semestre, a gente sai de 12,5% no contábil para 21,5%, e esses são dois ajustes simples de entender e de isolar, e transmitem melhor o retorno do banco na margem. E acho que vale comentar também que esse ano a gente tem um vencimento importante desse CDB pré-fixado, de 931 milhões em dezembro, e no fundo a gente vai reduzir essa exposição aí em 30%. Na página seguinte, a gente tem a evolução da originação. A gente concedeu uma média de 2 bilhões de reais em novos créditos nesse segundo trimestre, totalizando aí 6 bi na originação de varejo como um todo. Esse volume foi 23% maior do que o que a gente fez no segundo TRI de 2019. Em consignado, a gente originou uma média de 1,2 bilhão por mês no trimestre, crescimento impulsionado pelas alterações de prazo e taxa no INSS. Em abril, a gente teve o recorde de 1,4 bilhão de originação de consignado. Veículos, a gente originou uma média mensal de 355 milhões nesse trimestre, uma redução aí de 26% em relação ao último trimestre, mas com uma performance melhor do que a gente viu no mercado. A gente vai comentar isso um pouco mais para frente. As transações com cartão de crédito ficaram estáveis ali em 385 milhões. E nesse trimestre a gente conquistou uma média de 179 mil novos clientes por mês, totalizando então os 5,7 milhões de clientes sob gestão. No slide 11, a gente tem a composição da carteira de crédito, que ficou flat nesse trimestre, totalizando 24,7 bi, mas crescendo aí 10% em 12 meses. A distribuição dos produtos ficou bem próxima ao trimestre anterior, com consignado apresentando a maior contribuição, com 13 bilhões, 52% da carteira. Veículos encerrou o trimestre com 9,3 bi, 38% da carteira. E cartões de crédito com 1,2 bi,
representando aí 5%. E aí a gente tem trajetória de redução, as carteiras de empresas e imobiliário, com saldos de 677 milhões e 451, respectivamente. Vale reforçar aqui a representatividade, né, dessas carteiras de consignado e também das carteiras com colateral, somam 95% do portfólio, e além disso, a carteira renegociada é muito pequena, apenas 0,6% da nossa carteira de crédito retida. A carteira originada, que aí inclui a seção de carteira que a gente faz para os controladores, encerrou o trimestre em 32,5 bilhões. Em consignado no slide 12, a gente seguiu como um player bem relevante com foco em convênios federais, figurando aí entre os maiores originadores do mercado, especialmente no mercado do convênio com o INSS. No trimestre, a gente originou 1,2 bilhão por mês, totalizando 3,7 bi em novos créditos nesse trimestre, dos quais 94% foram de empréstimo e 6% de cartão de crédito. E do total, a gente viu antes que 60% foi feito na nossa plataforma digital, que tem sido um diferencial muito forte no mercado. E em junho sozinho, alcançou ali 66% da originação. Essa tecnologia ela traz mais eficiência para as operações, especialmente nesse momento com as restrições da quarentena. A concentração da originação segue muito importante em convênios federais. A gente viu ali aumentando para 95%, explicado pelo movimento do INSS, que bateu 89%. O saldo da carteira de empréstimo recuou pelo montante de cessão. A carteira de cartão seguiu crescendo, totalizando então os 13 bi, que representam 52% da carteira do banco. Sobre o financiamento de veículos no slide 13, a gente manteve a carteira estável em 9,3 bi, com um nível bem adequado de loan to value e prazo das operações. Na tabela, a gente vê uma queda na originação para aqueles 355 milhões que eu comentei por mês, mas vale destacar os movimentos que aconteceram no mercado e também com os nossos números no mês a mês desde fevereiro, né, no período pré-crise. Então, por isso a gente incluiu esses dois gráficos no canto inferior esquerdo. E aí a gente vê ali que o mercado de leves usados teve vale em abril, a gente caiu menos do que o mercado e a gente retomou já em junho, acima do que a gente vinha fazendo em fevereiro, ficando bem próximo dos parceiros e com crédito bem ajustado. E o mercado de motos novas sentiu um pouco mais, até por conta de uma falta de peças, mas a gente também teve uma performance melhor que a do mercado. E aí, como eu comentei, enfim, a plataforma de formalização digital, ela avançou de forma bem expressiva, atingiu 94% de toda a originação em junho, beneficiando a operação nesse momento de quarentena e sendo muito elogiada pelos parceiros e clientes. No slide 14, a gente traz informações de cartão de crédito. A gente manteve um nível de faturamento estável, ali em 1,1 bi no trimestre, e emitimos menos cartões por mais conservadorismo. A gente está ampliando as parcerias para a originação, os nossos clientes estão cada vez mais digitais, seja na contratação, no atendimento ou mesmo no recebimento das faturas, o que traz uma eficiência maior para a operação e também uma melhor experiência para o nosso cliente. No slide 15, a gente tem a evolução dos seguros. A gente originou uma média mensal de 23 milhões de prêmios nesse trimestre, por mês, reduzindo, acompanhando o movimento que a gente observou na originação de veículos, né? O prestamista está bem associado. E a gente vê aqui o banco digital como uma alavanca bem importante de crescimento no futuro para a venda de outros tipos de seguros. Passando agora para o slide 16, a gente tem a evolução do nosso funding, que fechou o trimestre em 24,2 bilhões de reais. Os depósitos a prazos aumentaram a participação, contribuindo para uma pulverização maior do nosso funding com o mercado, seja através de clientes diretos ou também de plataformas de distribuição. Em abril também vale comentar que a gente liquidou um bonde subordinado que a gente tinha, de 457 milhões, estava totalmente redeado, e a gente segue, mesmo após essa liquidação,
com uma posição bem confortável de liquidez, operando de forma conservadora. E aí, para concluir, falando um pouco de capital, a gente encerrou o trimestre, então, com 15,9%, integralmente composto por capital principal, demonstrando um elevado nível de capital. E a gente segue firme na estratégia de digitalização e diversificação dos produtos para as classes C, D e E, com bastante foco em crédito, através de canais B2B e B2C, e uma forte capacidade de originação. Considerando esse momento, a gente mantém a postura conservadora até que a gente tenha mais clareza sobre o cenário. E aí, com isso, a gente encerra a apresentação e abre para as perguntas. Perfeito. Então iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Nossa primeira pergunta é do Sr. Gabriel da Nóbrega, do EcoCity Bank. Gabriel, pode prosseguir. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu queria conversar um pouco mais sobre a qualidade de carteira. Eu entendo que vocês fizeram muita pouca prorrogação, só 0,6% da sua carteira total, então obviamente vocês já viram o seu índice de inadimplência subindo, enquanto a gente vê para outros bancos isso ainda não subiu tanto. E aí a minha pergunta é se com os dados que vocês estão vendo a partir de julho também, se vocês acreditam que o segundo trimestre ele foi o pico para sua inadimplência e consequentemente se ele também foi o pico para suas provisões, ou vocês talvez ainda esperem fazer mais provisões nesse mesmo patamar aí de uns 400 milhões de reais ao longo dos próximos trimestres? E faço outra pergunta depois. Obrigado. Bom dia, Gabriel. Quem fala é Carlos Eduardo, presidente do banco. Obrigado pela pergunta. Uma ótima pergunta sua. Com relação à inadimplência, de fato, quando a gente olha os indicadores de curto prazo, que é o de 15 e 90 dias, a gente vê uma clara redução comparada ao pico atingido em abril. Então, olhando para frente, se não tiver alguma segunda onda de Covid ou tiver algum movimento macroeconômico mais forte que possa afetar o crédito, a gente acha que existe um movimento, né, de redução na nossa carteira e no nosso portfólio. É sempre bom lembrar que o nosso portfólio é um portfólio específico, onde 52% da nossa carteira é consignado, 38% de veículo e tem o resto de outros produtos. Então, sim, olhando esses movimentos recentes, passamos pelo pico. Agora, não sabemos o comportamento da economia, do desemprego, uma eventual segunda onda de Covid pela frente. Então, a tendência, não acontecendo isso, é uma tendência uma tendência de redução paulatina para frente. É dessa maneira que a gente enxerga, e a não prorrogação dos créditos facilita muito a nossa visão e a visão também dos analistas na análise desse movimento. Perfeito, muito claro. E minha outra dúvida é com relação à sua seção de carteira. A gente viu que nesse trimestre foram quase 2 bilhões de créditos cedidos para o seu controlador. E aí, obviamente, a gente entende, porque a gente escutou o presidente da Caixa, alguns pronunciamentos dizendo que ele ia fazer isso. Mas a minha pergunta é como é que andam essas discussões? Você ainda está vendo o seu controlador querendo que você tenha ainda mais carteira ou pode ser razoável a gente ver o nível de cessão da sua carteira voltando para níveis anteriores? Cessão de carteira sempre foi um business aqui do banco, né, desde lá de trás. E a gente utiliza a cessão de carteira como uma ferramenta importante para otimização de capital e funding aqui no banco, né? Agora, cessão de carteira é um negócio bom para o banco e bom para a Caixa. E a gente utiliza essa ferramenta para gerenciar e otimizar capital, funding e crédito do banco. Então, a gente fez cessão de carteira nesse período, até porque foi um período onde o conservadorismo era algo muito importante para a gente. Então, o conservadorismo significa caixa alta, né, crédito um pouco mais apertado,
né, e capital alto. E foi dessa maneira que a gente operou e ainda está nesse momento. E utilizamos a cessão de crédito com o nosso controlador para otimizar esses 3 pontos importantes no gerenciamento de risco aqui do banco. Agora, não existe uma pressão da Caixa para ceder. Existe, sim, um negócio que é bom para ambas as partes e que o banco utilizou e utiliza ao longo do tempo para otimizar o nosso negócio. Tá ótimo. Obrigado. A nossa próxima pergunta foi enviada via webcast pelo Sr. Eric. O Eric pergunta: como o banco enxerga os impactos em seu resultado para os próximos trimestres, tendo em vista a situação que o Brasil e o mundo enfrentam hoje? Bom dia, Eric. Obrigado pela pergunta. A gente vê, conforme essa tem um link com a pergunta anterior, em termos de inadimplência, em termos também de originação, o que a gente olha para frente, relativo à pandemia, as pessoas ficando mais acostumadas, né, na convivência com o Covid, né? Então, aberturas e fechamentos poderão acontecer para frente, mas o que a gente vê é um cenário melhor para o crédito, né? E um cenário melhor para o crédito em termos de pagamento e também pela demanda de crédito. Então, as perspectivas são boas. Obviamente, né, ainda permanecemos cautelosos porque não só temos uma questão de pandemia, né, aqui não só no Brasil como no mundo, e temos algumas questões macroeconômicas que precisam ser endereçadas. Mas estamos mais otimistas com a situação olhando para frente. Pergunta respondida, então. Gostaria de lembrar a todos de que, para realizarem perguntas, digitem *1 em seu telefone. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais algumas perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver a palavra ao Sr. Mauro Dutra para suas considerações finais. Bom, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Nós reforçamos que ficamos satisfeitos com o resultado obtido no trimestre, principalmente em função do nosso balanço e os nossos resultados já refletirem o real impacto da crise. Apesar da melhora no cenário que o Cadu acabou de explicar, seguimos com uma gestão conservadora do banco naquilo que se refere a crédito, capital e liquidez e esperamos falar novamente com vocês no próximo trimestre. Muito obrigado. A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.